tiveram um choque de realidade aqui em São Paulo. Porque eles achavam que dava pra encarar o Cruzeiro de igual e jogar. Claro, eu li, não tenho certeza, que o Depay tá fora da temporada. Eu li isso em algum lugar, não me lembro. Se isso é verdade, o ataque do Corinthians, a capacidade dele cai em 80%. O Memphis Depay, ele não é nem um craque, nem um gênio, não. Não é isso. Mas ele facilita muitas jogadas de ataque. Ele sabe dar um passe, sabe abrir espaço. Se você vacilar com ele, ele guarda. É um jogador muito importante. O goleiro, apesar do goleirinho do Corinthians, o Felipe Longo, não ter falhado, é claro que o Hugo Souza no gol dá um outro peso pro time do Corinthians. Agora já, Bidu na lateral esquerda, pode aumentar um pouco. O Bidu é um jogador que a gente conhece bem, é um jogador de mais de ataque, ele não sabe marcar, né? E o Maicon, pra mim, é um morto muito louco, é o tio Paulo, né? Inclusive o Maicon é cunhado aí do Lianco. Aí exatamente. Mas ele é ruim pra caramba, o Maicon. Agora, o quanto que o Totonho falou, o Cruzeiro ontem ele deu um recado e deu um alerta pro Dorival. Se eu sou o Dorival, eu já tô sem dormir desde ontem, pensando em algo diferente pra se fazer pra parar o Cruzeiro. Então a possibilidade dele vir com 3 zagueiros, 3 volantes, tentar neutralizar, porque se ele sair pra jogar, ele sabe que no mano a mano não dá. Vai tomar. Então eu acho que talvez, ô Totonho, esse recado serviu pra alertar o Corinthians. Isso talvez não seja bom, mas por outro lado, ele com esse medo todo, ele vai vir aqui só pra se defender. Ele vai dar a bola pro Cruzeiro e falar, se eu tirar um 0x0 daqui, eu volto de joelho pra São Paulo. Então, uma hora a bola vai bater e voltar, uma hora vai fazer gol. Ele não vai querer aqui atacar o Cruzeiro. Por outro lado, pelo Cruzeiro, isso é uma boa coisa. Mas, por outro lado, ele vai ter cuidados defensivos. É outro jogo, um outro ambiente. Ontem, o que o Matheus Pereira jogou de bolas enfiadas que ele tinha nas costas, tanto do Mateuzinho quanto do lateral esquerdo do Corinthians, os caras vão sonhar com ele, mano. Ô, Urso da Coca, você tem visto mesmo o Matheus Pereira jogar? Porque não é possível você usar o Paquetá de camisa 10 da seleção brasileira e não olhar o Matheus Pereira, mano. Não é possível. O Matheus Pereira, ele vai ser titular do Brasil, vai ganhar Copa, ele é o novo Bebeto, é o novo Romário, é o camisa 10 que o Brasil sonhou, ele é o Paulo Henrique Ganso com 23 anos. Não é. Ele não é. Mas que ele é melhor do que qualquer jogador que faz essa função dele hoje no mundo, do lado do Matheus Cunha, do Manchester United, ele é. Entre 26 jogadores, ele tem lugar. Desculpa, mano. Cara, ele ontem, ele esmirilhou outro jogador que a gente tem que falar. Talvez seja ele a maior diferença entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Chama Lucas Romero. Cara, que segurança, que disposição. Ele deu uma porrada no Garro ontem. A hora que o Garro foi tentar matar a bola, ele quase ficou um saci. Quase ficou sem o pedaço da perna. Ele deu uma porrada quando disse, boa noite, sou eu, Lucas Romero. Aqui não. Outro jogador, tem que falar dele, mano. Vocês podem não gostar, eu pedi que ele não jogasse, mas sem ele o Cruzeiro é outro. Lucas Silva. Um jogador que sabe a hora de dar um passe longo, dar um passe curto, acelerar, parar, tomar uma falta, inverter a bola, lançar. O Lucas Silva é o relógio do time do Cruzeiro. E é bonito. Ele adianta, para, volta. Baita jogador. E é bonito. É um jogador tremendo. E é bonito também, mas o Lucas Silva é um tremendo jogador, um baita meio-campista, é um belo jogador mesmo. E o Caio Jorge tá iluminado. Nem acho que o Caio Jorge joga isso tudo, não. Eu acho que ele tá num ano, bacana pra ele. Acho que o Cruzeiro em breve deve vender, né? Ele deve ir pra um outro lugar, espero que ele escolha bem. O futebol dele cairia bem na Espanha. Acho que ele não deve ir pra Itália, nem pra Alemanha. Ou a Inglaterra ou a Espanha, o Caio Jorge. Você tem que escolher bem pra onde você vai pra você não voltar. Então, cara, o Cruzeiro pode ser vice-campeão brasileiro, eu acho. Sim. Na próxima rodada, eu acho. E, aqui em São Paulo também, outra informação que eu vou dar pro pessoal aí, hein? Olha, mano! Estão contando o Santos que o Cruzeiro vai na última rodada sem ninguém. Que o Cruzeiro já perdeu o jogo. Que ele vai entregar.
que ele pode facilitar até pro Ceará. Eu queria falar sobre a vitória e o atropelamento do Cruzeiro sobre o Corinthians. E mais do que isso, eu queria falar sobre a classificação do Cruzeiro para a Copa Libertadores da América. Com a vitória ontem, o Cruzeiro garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores. E eu respeito todo mundo que pensa o contrário, mas aqui, para mim, não existe esse migué, esse caô de dizer que classificar para as fases prévias da Libertadores é jogar a Libertadores. A pré-Libertadores é Libertadores. Desculpa, eu não compro essa ideia que a Conmebol quer te vender, mas enfim, cada um acredita no que quiser, né? Quem cai na pré-Libertadores não jogou a Libertadores do mesmo jeito que quem cai nas eliminatórias não jogou a Copa do Mundo. Ponto. Isso aí é o que eu penso. Não interessa o que a Conmebol diz pra mim, mas pra mim é isso, né? Quem cai na pré-Libertadores não jogou a Libertadores. Né? Você, do mesmo jeito, quem cai na pré-Champions não jogou a Champions, mas tudo bem. Tanto é que a UEFA nem considera gols na pré-Champions como gols de artilharia, né? Enfim. Então agora que o Cruzeiro está garantido na fase de grupos, eu trato o Cruzeiro como voltando à Libertadores. E deixa eu só falar do jogo rapidinho, né? Ontem a partida do Cruzeiro foi uma partida das melhores do time no campeonato. O Cruzeiro fez grandes jogos no primeiro turno, fez alguns bons jogos no segundo turno, em especial contra os dois líderes, né? Contra os dois primeiros do campeonato, contra Flamengo e Palmeiras fora de casa. Poderia ter vencido os dois, né? Fora de casa. Mas no segundo turno o Cruzeiro deu alguma oscilada, acho que era uma coisa natural, alguns jogadores caindo um pouquinho de desempenho, alguns jogadores com desfalques e tudo. Mas ontem o Cruzeiro fez das melhores partidas que o Cruzeiro fez no campeonato, né? Se você pega as estatísticas do jogo, que eu peguei lá no Flash Score, o Cruzeiro com menos posse de bola do que o Corinthians, e aí tudo natural, isso foi um perfil do Cruzeiro ao longo do campeonato, mas não é ficar sem a posse sendo totalmente dominado, não. É ficar sem a posse dentro de uma estratégia do Leonardo Jardim, e mesmo assim foi um número bem próximo ali, né? Corinthians 53, Cruzeiro 47, aí começa o atropelamento. Finalizações 17-4, finalizações no gol 7-0, chances claras 5-0, escanteios 9-3. Então, assim, a gente vê claramente uma superioridade do Cruzeiro pelas estatísticas, e quem assistiu o jogo também viu essa superioridade, né? Um Cruzeiro com a cara de Cruzeiro, conseguindo, até fiz esse tweet aqui e botei lá no meu Twitter, @VitorSérgio, para quem não segue. Primeiro tempo muito bom do Cruzeiro, no ritmo dos melhores momentos da equipe, pressionando muito, recuperando rapidamente a bola e sendo preciso para acelerar e cadenciar no campo adversário, né? Uma hora ele acelerava, outra hora ele controlava um pouco mais. Caio Jorge finalizou uma bola complicada após o rebote para fazer 1-0 no Corinthians. Cruzeiro recuperando o ritmo, pensando na Copa do Brasil, né? E foi isso o primeiro tempo, isso aí eu fiz no intervalo do jogo. E no segundo tempo, o Cruzeiro foi ainda melhor, fez 2-0 de novo com o Caio Jorge e fez 3-0 depois com o Arroio, numa assistência do Caio Jorge, e fez 4-0, né, na reta final do jogo, no gol do Sinisterra, que até agora eu não consigo entender o que foi, por que o gol foi anulado, né? Dizer que o Sinisterra fez falta com o braço no Mateuzinho, para mim ali não tem braço nenhum de falta. O Mateuzinho não reclamou, o árbitro deu o gol no campo e depois voltou atrás. Eu queria entender por que o árbitro voltou atrás, né? Porque não houve chamado de VAR, o árbitro no campo marcou o gol. Será que o bandeirinha que está do outro lado disse para ele que tinha sido falta do Sinisterra no Mateuzinho? Assim, embaixo não achei falta, uma disputa normal ali por espaço. Em cima tem um braço assim, mas não tem gatilho, não tem movimento, não tem nada. É uma colocação de braço ali, o Mateuzinho sequer esboça reclamação. Realmente não entendi o motivo da anulação, porque você poderia facilmente fechar esse jogo 4-0 para o Cruzeiro. Então, uma grande vitória.
O Corinthians muito frágil, um Corinthians completa com escalações bem, com uma escalação bem, especialmente do meio para trás, bem modificada pelo Dorival Júnior, que disse que podem me cobrar nos dois jogos nos dois jogos da semifinal da Copa do Brasil, seremos totalmente diferentes. Vai lembrar, né? Esse duelo é o duelo da semifinal da Copa do Brasil, do lado esquerdo da chave, Cruzeiro e Corinthians. Primeiro jogo no Mineirão, dia 7 de dezembro. Dia 7 não, dia 10. Primeiro jogo no Mineirão, dia 10 de dezembro. Segundo jogo na Neoquímica Arena, no dia 13. Do outro lado, Fluminense e Vasco, né? Então, ele disse que vai ser totalmente diferente, mas é um Cruzeiro recuperando o ritmo nessa reta final de Brasileiro, porque vai ter aí daqui a pouco... Aliás, Cruzeiro ainda, apesar de dizer que não, o Cruzeiro ainda está na briga aí para ser campeão brasileiro, né? Tem que ver o que vai acontecer. O Flamengo tem 6 pontos de vantagem em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro no máximo chega às 22 vitórias que o Flamengo já tem, então o Cruzeiro vai depender do Flamengo não vencer nenhum jogo. Então, assim, é um ponto... Porque o Cruzeiro pode chegar aos mesmos 70. Se o Flamengo vencer mais um jogo, o Cruzeiro chegaria no máximo a 77, o Flamengo também chegaria até 77, só que o Flamengo já teria 23 vitórias.